Glória a Deus, mais um episódio do podcast Um Punhado de Conversa, né? E hoje a gente tá aqui, show de bola, viu? Show de bola como sempre, né? Mas eu tô feliz também porque hoje a gente tá aqui com o pastor Tiago. Pastor Tiago é um amigo particular, tá certo? Já de muito tempo, né? A esposa do pastor Tiago é prima da pastora Ana Paula. Vocês já perceberam que a maioria dos que estão vindo aqui, tudo é parente da pastora Ana Paula. Né? A família de Ana Paula é rica, é abençoada nesse... Eu quero ter de R$1 na minha conta o que eu tenho de primo, né? Amém. E primo evangélico, né? O que é melhor ainda, né? Não é verdade? Então a gente tá aqui com o pastor Tiago, eu não vou fazer suspense, tá certo? Já vou cortar para ele, para vocês verem o semblante do homem. Né, pastor Tiago? Pastor Tiago, a gente vai bater um papo descontraído aqui hoje, tá certo? E eu tenho certeza que vai ser uma riqueza na vida de vocês, esse conteúdo que a gente vai conversar aqui, que a gente vai discutir, tá bom? Como sempre, um conteúdo mais voltado para o lado evangélico, embora a gente possa falar da vida secular também, porque não fica de fora, né? Mas um conteúdo mais voltado para o lado evangélico, tá certo? Então nos acompanha aí, de antemão já vou pedindo para você aquilo que geralmente eu peço, tá bom? E que é muito importante pra gente, né? Já vai deixando seu like aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá bom? Tiago tem rede social? Instagram... Se tiver, eu boto eu boto depois, né? Viu? Mas então se inscreva, compartilhe esse vídeo também, se puder comente, né? Vamos interagir aí, tá bom? Eu vou cortar para Tiago aqui já para começar a bater um papo aí, conhecer quem é Tiago. Pastor Tiago, e aí como é que foi a sua conversão? Como é que você sentiu essa necessidade de vir pro lado de Jesus? Né, de fazer parte desse exército vitorioso. Amém. Eu dar saudações a todos que nos ouvem, que nos acompanham, e se alegrando nesse trabalho. E, na verdade, eu venho de uma família evangélica. Minha mãe era evangélica, meu pai, sim, também, do jeito dele, mas era, né? Uhum. E enquanto minha mãe era viva, ela permaneceu em oração, sempre permaneceu buscando a Deus pela minha conversão. E, de repente, em um dia, eu, por algumas necessidades físicas, especialmente financeira, eu tive que apelar para orar a Deus, e botar em prática tudo aquilo que a minha mãe me ensinava. E quando houve uma resposta das minhas orações. Normalmente eu, com a idade de 20 e poucos anos, era alguém jovem que necessitava que eles chamam de se divertir, necessitava de praticar alguns esportes, alguma coisa. Só que ao invés de fazer isso, eu guardava esse tempo para estar buscando a Deus, orando, botando em prática tudo aquilo que a minha mãe. Mas aí já foi depois que você se converteu? Não. Foi antes? Antes. Rapaz, com 20 anos, né? Hã? Nessa faixa de 20 anos? 20 e poucos anos. Eu orava, buscava a Deus, orava. E nesse conteúdo de oração, Deus respondeu para mim. Pela palavra eu senti aquela convicção de que Deus havia me respondido. E aquele momento era um momento que eu não podia mais correr para canto nenhum. Aquele momento era meu chamado. E quando eu orei, o Senhor me respondeu por meio da sua palavra. E eu me senti ali convicto de que Deus estava dizendo para que eu viesse a servir Ele. E foi até algo interessante que às vezes eu me privo de falar para que não torne isso, que alguém tome isso como regra. Na verdade, foi um acontecimento que Deus havia me chamado, né? Que Ele tinha uma proposta para mim de tipo... venha me servir e eu vou estar saciando as suas necessidades. E no momento em oração, eu, sem sabedoria, disse a Deus, eu falei, não, primeiro o Senhor vem, vai saciar a minha necessidade e depois eu vou te servir, né? Que foi baseado naquele versículo onde está escrito Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sim. E mesmo sem entendimento, mas eu entendi o seguinte, Deus diz, venha me servir primeiro, depois eu vou ceder às suas necessidades. E aí eu disse a Deus, eu falei, não, Senhor, o Senhor primeiro cede às minhas necessidades, depois eu vou te servir.
E é bom que a gente frise aqui que Deus está dizendo que vai saciar as suas necessidades e não as suas vontades, né? Não, só necessidades, que era o que eu tava precisando naquele momento. Exato. É bom a gente frisar, porque Isso. uma coisa é vontade, outra coisa é a necessidade. Não é verdade? E eu estava... Foi ousado Foi. porque o primeiro a gente trabalha, né? Depois o patrão paga. Não que Deus seja o patrão, mas você ainda não tinha essa intimidade com Não, Deus não pra tinha. saber, Não tinha. né? Você queria primeiro. Ia pedir primeiro, não tinha discernimento, né? E quando aconteceu... E acredite ou não, aconteceu exatamente Eu assim. acredito. Né? Foi justamente Deus enviou uma pessoa, me ligou, numa situação que não era nem pouco provável, era impossível acontecer. Alguém em Salvador me ligar naquela roça, conseguiram me achar. E eu saí da roça, vim aqui pra feira, né? Onde eu tava morando na época, a gente tinha uma casa lá. E de repente tudo fluiu. E aí, quando chegou a minha vez de cumprir o acordo, eu ainda macaqueei umas 2 semanas. Mas Deus foi comigo e eu tomei coragem, impulso e fui, né? Ouvi um programa de rádio e decidi que ali era meu lugar. Era aquele chamado onde eu fui para aquela igreja, né? Onde eu levantei a mão e formei uma aliança com o Senhor. E hoje estamos aqui há quase 15 anos. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ô, pastor Tiago, rapaz, você contando essa história aí, me surgiu uma dúvida, algo que eu prestei atenção agora, né? Pois não. Vou lhe perguntar pra a gente aprender junto aqui, né? Você observa que quando a gente tá novo convertido, parece que o que a gente ora acontece com mais vigor, né? Parece que se cumpre melhor, né? O motivo da nossa oração quando a gente tá novo convertido. Depois que a gente vai amadurecendo, parece que o negócio vai mudando de, né? Mas você percebe isso também? Percebo porque às vezes quando eu morava num bairro onde eu era incomodado com o som, eu era novo convertido. Aí eu não aguentava aquele som, eu cheio de vontade pra dizer que eu era crente agora. E não Fervoroso na fé. fervoroso. Aí eu corria no quarto e dizia, Deus, esse som tá me incomodando. Com 5 minutos, o cabo desligava o som. Hoje talvez eu não seja tão bem assim. Parece que aumenta mais o som, né? Hoje Deus vai dizer assim, a minha graça te basta. De baixo. Será que é isso, rapaz? A minha graça te basta. Possivelmente você aprende a conviver com aquela ração que Deus te dá e é o suficiente para você sobreviver. Quando você é novo convertido, talvez você não tenha essa noção e Deus está te dando um pouco de liberdade para você se acostumar com Ele e com as propostas que Ele tem para sua vida. Eu creio que se Deus agisse o tempo todo assim, seríamos mimados. A gente ia ficar mal acostumado. Né? Verdade. Ah, não, vou pedir para meu pai. Eu falo para meu pai, porque eu tenho um pai grande, claro, ele é grande, ele é soberano, ele é supremo, mas é o Deus, é o pai que é o Senhor que impõe limites, diferente do homem, né? Que às vezes nós, como pais, fazemos todas as vontades dos nossos filhos e isso futuramente vai prejudicá-los. É prejudicial, é verdade. Na verdade, você está treinando um cidadão que não vai servir bem à sociedade. E o que nós estamos acostumados hoje é uma geração frustrada e que tende a frustrar outros porque não foram bem educados por seus pais, infelizmente. É verdade. Falando em geração, né? Como você vê essa geração de hoje? Esses meninos que estão sendo criados pela gente, porque a verdade é essa. A gente está criticando muito essa geração, mas na verdade quem está criando essa geração somos nós. Somos nós. Não é verdade? Somos nós. Eu vejo muita gente falando, porque no meu tempo não era assim, não sei o quê, mas ele tá falando dos filhos dos amigos dele, que tem a mesma idade que ele, que foi criado da forma que ele foi criado, mas que agora decidiu criar de uma forma diferente os seus próprios filhos, entendeu? Isso. Então, como é que você vê essa geração de hoje, né? Principalmente na igreja, né? Uma coisa que... Não, eu vou deixar você falar, depois eu dou a minha opinião. É a geração raiz, que somos nós, criticando a geração Nutella, que somos nós também que estamos criando, né? É bom que a gente pense assim, porque a gente só faz criticar, mas não olha o lado que nos compete, né? Isso. Que é da boa criação. Isso. Bom, essa questão de educação formal no contexto geral, livrando a parte religiosa e tal, espiritual, nós temos uma deficiência
onde, na verdade, os verdadeiros heróis foram os nossos pais. Minha visão, né? Os verdadeiros heróis foram os nossos pais. Porque criaram uma geração competente o suficiente para dar continuidade. Só que aconteceu alguma coisa no meio do caminho que a geração que era para dar continuidade falhou. Ou melhor, tá falhando. Por quê? Porque ensoberbeceu-se tecnicamente de amor, né? E esqueceu de apresentar-lhe a justiça. E aconteceu que muitas crianças hoje ele não conseguem ouvir não. Por quê? Porque o pai... Hã? Muitas mesmo. Muitas. Tem pais que ele não conseguem pôr limite aos filhos. E muitas das vezes, até por uma questão financeira, ela é trocada por uma questão ética. Por quê? Porque se a criança decidir que ele tem que comer esses biscoitos tudo de uma vez, vai ter que comer, porque eu tenho dinheiro, então pode. É verdade. E não deveria ser assim. Nossos pais não fizeram isso com a gente. Não. Você quer o quê? Um biscoito. Você vai comer biscoito em casa. Ah, era um ai e o beliscão comia no centro. Acabou a conversa. Não tinha trauma, não tinha nada. Não. Não, mas se você der um beliscão, você vai preso. Vai preso. Você é Então, maluca? nós contamos... Sem direitos humanos, né? Sem direitos humanos. A gente não. Inclusive, justamente, foi até interessante tocar nesse ponto, que até a própria justiça, Sim. ela coopera pela essa negligência que está acontecendo. Por quê? Porque antigamente era marca de havaiana nas costas, marca de cinto nas costas, era tudo cipó de goiabeira, que eu que fui criado na roça. Tudo isso tinha. E, basicamente, se algum dia eu falhei em alguma coisa, foi porque eu quis falhar. Não por falta de educação. Não por falta de exemplo, né? Então, e dentro das nossas congregações, dentro de um regime religioso, também tem acontecido muito isso. Às vezes, antigamente, quando você procurar testemunho de porteiros que foram de 50 anos atrás, porteiro pegava filho de crente pela orelha e botava ele para sentar no banco. Hoje não. Se o porteiro falar feio com a criança, o pastor da igreja muitas das vezes chama atenção. Ah, você falou com o filho da irmã, a irmã não gostou. Quer dizer, então era preferível que a criança atravessasse a rua, fosse atropelado para eu ganhar a culpa, que eu sou porteiro, mas eu não poderia falar. Então, normalmente, se está se mantendo uma cultura onde pode-se tudo, porque o meu filho pode tudo. É onde, na verdade, na real, olhando para Deus, você vai ver que nós não podemos nada. Só podemos apenas aquilo que Ele quer que nós podemos. Livrando disso, nós podemos. E as pessoas têm engolido esse senso de justiça, colocando apenas o pode. E isso, pode. E aquilo, pode. E você pode? Pode. Então, a criança nasce no contexto familiar, entendendo que o poder do pai, poder financeiro do pai, ele pode comprar a liberdade dele no colégio onde ele passa e também, infelizmente, dentro das congregações. Pastores têm sofrido com isso, professores de escola dominical têm sofrido com isso, porteiro tem sofrido com isso, de uma pá de crianças, filho de cristão, que infelizmente, digo com muita tristeza, tem falhado na educação dos seus filhos. Para mim, a geração de hoje, ela está devendo muito à geração passada. É verdade. Tá devendo bastante. Na verdade, a sociedade em si tá sofrendo com isso, né? Sofrendo com isso. A gente falou aqui, você falou de alguns tópicos, algumas áreas, principalmente na igreja, que tem sofrido com essa falta de boa criação dos filhos, né? Mas a sociedade em si, ela sofre com isso. E daqui para frente, eu creio que ainda muito mais. Tende a piorar, infelizmente. Interessante é que eu tenho um pensamento acerca dessa situação, que a Bíblia vai dizer que Deus corrige aquele quem ele ama, né? Quem ama, com certeza. Se Deus faz isso e eu faço diferente, né? Até porque a gente tem que entender que correção é por amor. Sim, né? Com certeza. Correção é por amor também. A correção da forma certa. Sim. Né? Porque tem correção que passa do limite também, isso. Mas a palavra está dizendo que Deus corrige a quem ele ama. Isso. O que acontece? Se eu faço diferente, o meu filho, a minha filha, ela tem toda a liberdade, eu tô me colocando até na condição de melhor do que Deus. Sim. Sabe? Sim. Ah, não, certeza. Deus faz assim, Deus tá errado. É como se eu estivesse dizendo, Deus tá errado, o certo quem tá sou eu. Sou eu, é verdade. Entendeu? E na verdade, lá no futuro, é que eu vou um dia abrir o olho e dizer, rapaz, quem foi que eu fiz, né? Exatamente. Não é o que eu fiz, é quem foi que eu fiz. Transformou. Entendeu? Então a gente precisa abrir os olhos e começar a repensar essa forma de criar os filhos agora. Isso. Eu mesmo tinha alguns problemas na igreja
Principalmente quando as mães, né, as ovelhas pariam, davam à luz, né? Tinham filhos, bebês. Era quase certo que aquela ia sumir da igreja. E quando eu ia atrás, corria atrás, ó, meu irmão, o que foi que houve? A senhora não veio mais pra igreja? Ah, meu filho. Então, quer dizer, a bênção que Deus te deu tá te tirando da presença dele. Tornou-se um empecilho. Você tá entendendo? Então, é quase certo. E quando ia, era mais certo ainda eu não poder nem fazer o culto, porque... Pra você ter ideia, até mordida nas nádegas eu já recebi de criança enquanto eu tava pregando. Misericórdia. Você lembra disso? Lembro. Sangue de Eu Deus. pregando aqui, e aí o menino veio atrás de mim, começou a me abraçar, eu achei até engraçadinho. Ah, tá me abraçando daqui a pouco, meu amigo. O dente comeu no centro, macho. E eu, tira aquele caboteiro, tira aqui. Imagina a situação, rapaz. O negócio não foi fácil, não, rapaz. A gente tá rindo agora, mas quase tira um pedaço. A mãe não alimentou antes de sair de casa, né? É, entendeu? Alimentou E era complicado, entendeu? É complicado, a gente sabe como é, né? Então eu vejo muito essa deficiência também no meio da igreja. E é uma deficiência que quando a gente vai tratar, a gente é até mal entendido muitas vezes, né? Todas as vezes. Todas as vezes. Se você for corrigir, você vai sair errado sempre. Todas as vezes. É verdade. Agora eu vejo que o problema todo são os excessos. Porque a gente vê no nosso tempo, né? Era castigo na escola de ficar no milho até o joelho sair sangue, puxada de orelha que rasgava até a orelha de tanta violência. Então, chegou aos excessos. Como diz o ditado, é 8 ou 80. Então, o que acontece? Foi criado aí, realmente, se revoltaram, né? Criado algo para tirar essa violência, só que não teve um equilíbrio. Pode-se tudo, né? Pode-se tudo, não precisa respeitar mais professor, porque professor hoje dentro da escola é ameaçado com faca, com revólver, né? Com violência física mesmo. Violência física, o carro dele às vezes é todo detonado mesmo. Então essas coisas. E eu vejo que não teve um equilíbrio, até hoje não tem esse equilíbrio. Né? Quantas vezes eu já vi mãe falando: ah, minha filha só vai usar do bom e do melhor porque eu não tive. Isso. Né? Isso. Então ela ali deixa de pagar uma conta, deixa de fazer certas coisas para poder comprar um perfume caro, comprar uma roupa cara, de marca, para poder mostrar que ela tem essa capacidade, né? Por causa da falta dela na infância. E eu não vejo isso como um bom sinal. Não vejo. Não é. De forma nenhuma. E não é. Eu acho que rasgaram da Bíblia aquela parte que diz: ensina teu filho o caminho que deve andar, e quando grande não se desviará desse caminho. Rasgaram, não foi arrancaram, não existe mais não. Vou botar a mão em cima, só ler daqui pra cá. Pois é, rapaz. Não, eu acho que não rasgaram, não. O que acontece, como eu tô falando com os excessos aqui, é que às vezes, ou na grande parte, né? A maioria das vezes, é que tá escrito o quê? Ensina teu filho o caminho que deve andar. Agora, quem vai ensinar? Quem vai ensinar os pais? Mas os pais não querem ensinar. Entendeu? Não querem ensinar. Ela pensa que porque tá na Bíblia, quem tem a obrigação de prestar esse atendimento são os pastores, é o professor da escola bíblica dominical. É isso que acontece. Fica sempre jogando pra cima de alguém. Pra cima de alguém. A televisão hoje tem sido o mentor de muitas crianças. O celular. É verdade. Tem sido o mentor. Há muito tempo, né? Começa de Xuxa, né? Lembra? Lembra dos DVD dos baixinhos e esses baixinhos. Eu nem lembro mais que nome, até que número foi, porque teve 1, 2, 3, 4, 5, não lembro também qual foi. Teve a Eliana do dedinho e aí vai, aí pronto. Os pais descobriram esses negócios, aí compra, entrega, que é para o menino ficar, né? E justamente, eu tenho um falo, né, que inclusive com a minha esposa, acerca desse negócio de você ficar empurrando pros outros a responsabilidade que é sua. Se você acertar, a responsabilidade é sua, os créditos é seu. Se você errar, é problema seu também. E às vezes o que nós encontramos em pessoas é o seguinte: a culpa é de todo mundo, menos minha. Todo mundo é culpado, a sociedade em peso é culpado, menos eu. Por que será que você pensa que você acha que só você que não é culpado?
onde, na verdade, nós somos efetivos nas nossas vidas. Ninguém vive amarrado e esperando que alguém tome a decisão por você. É você que tá tomando as decisões. É você que tá vivendo o seu dia a dia. Sim. E às vezes, quando a corda quebra, a culpa foi de fulano. A culpa foi de Beltrano. A culpa é de todo mundo, menos mim. E nós precisamos parar com isso. Nós precisamos dar nossa cara para bater quando for necessário, né? Porque muitas das vezes é muito fácil você posar diante de uma câmera dessa e contar suas bondades. Eu sou, eu faço, eu fiz, foi eu que realizei, foi eu que projetei. Então, pô, crédito, beleza. Aí na hora das palmadinhas você não vai levar? Você vai ter que levar, meu irmão. Recebeu crédito também? Também. Não é? Então, às vezes, na criação dos filhos também acontecendo dessa. Ah, meu filho é assim hoje, sabe por quê? A culpa é da professora. A culpa era da babá. A culpa era de não sei quem. E a minha parte? E onde foi que eu errei também? Onde foi que eu fui negligente que não está acontecendo? Então, essa confissão tem que acontecer no nosso dia a dia. E não só confissão de boca. É confissão de mentalidade. É confissão de renovo de mente. A minha mente tem que ser renovada e entender que eu falhei aqui. Daqui para frente eu não falho mais. Mas eu tenho que colher aquilo que eu falhei, engolir e, a partir dali agora, projetar novos caminhos para mim e para minha prole. E assim, talvez tenha uma melhoria para a nossa sociedade. Mas enquanto o egoísmo bater que só eu, e o ruim é todo mundo, infelizmente, nós vamos ficar na debilitação que nós estamos vendo a sociedade aí na sua maioria. A gente tem que ter a verdade em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Não adianta ser superficial, não adianta ser só a metade. Tem que ter verdade em tudo. Inclusive, quando você erra também, você tem que assumir o erro. Sim. Até porque eu acho que também na questão da salvação tá muito ligada nisso daí, né? Totalmente. Quando você erra e você entende que você errou e você tem a oportunidade de se arrepender, você segue sendo salvo. Sim, sim. Né? Porque o problema todo está em não se arrepender, né? Em não se arrepender. Então a gente tem que ter essa humildade de chegar e olhar para dentro de si e reconhecer quais são as suas atitudes errôneas, né? As suas palavras, as suas decisões, até para que você possa voltar atrás e fazer da forma certa, ter a oportunidade de fazer da forma certa. Sim. Não é verdade? Com certeza. E me diga uma coisa, Thiago. Na igreja, o que é que você acha que hoje em dia é deficiente na igreja, que antes não era, sabe? Antes era isso aqui na igreja, era show de bola, hoje deixou de ser. Que me vem logo à mente 2 pontos específicos. Oração. Os crentes hoje não gostam de orar. Querem receber, querem ter, querem ser, mas não querem buscar. É um dos pontos que tem tirado pelo menos uma eficiência de uma perna da igreja, diga-se de passagem. Por quê? Porque eu acho o seguinte, eu me baseio muito por os testemunhos dos velhos. Os velhos, eu não estou aqui denegrindo questão de idade, falando tempo de serviço. As pessoas mais velhas na igreja, no evangelho. Quando você olha essas pessoas que eles viveram, hoje está te contando algo de 50 anos atrás, você vai ver que nada funcionava sem oração. Sim. Nada funcionava sem antes a igreja ter aquele compromisso. Por quê? Porque você via testemunho de cura, testemunho de até ressuscitar. Jesus ressuscitar pessoas. Por meio de quê? Oração. Não é que ninguém era o dono do dom, porque o dom é de Deus. É Deus quem dá. Foi Jesus que ressuscitou. Mas por intermédio de alguém que se doeu, né? Aí, hoje, a maioria das vezes, as pessoas estão muito ocupadas com as redes sociais. Estão muito ocupadas em passar o que eu te contei para outro, ao invés de dobrar o joelho para orar por aquela pessoa. Então, uma das coisas que eu vejo que está muito debilitado, está totalmente, mas totalmente mesmo ao avesso do que era antes, é a oração. A oração que Jesus nos ensinou. Jesus parou tudo para ensinar como orar. Então, é algo super importante, não é algo supérfluo. Se usar tá bom, se não usar não. É necessário, é como respirar. Então, entenda que se é respirar, então a igreja está passando mal. Está respirando com a ajuda de aparelho. E ela não tem necessidade disso. É só recorrer e entender
que não conseguimos sobreviver sem oração. E a outra questão é fazer discípulos. O que a igreja, na verdade, hoje ela precisa é fazer discípulos. E não viver a mesmice de todos os dias ir para a igreja. Não estou dizendo que congregar está errado. Muito pelo contrário. Congregar é necessário. Só que a igreja ela vai além, né? A igreja ela começa lá fora. A obra de Deus começa lá fora. É lá que começa. E não nos templos. E as pessoas estão entendendo tudo errado. As pessoas estão colocando a obra de Deus. Você vai para onde? Com a Bíblia debaixo do braço, vai para onde? Eu vou fazer a obra. Congregar. Congregar não é fazer obra. Congregar, na minha opinião, não é fazer obra. Fazer obra é quando você desce ali, aqueles lugares onde a sociedade abomina, atrás daquelas pessoas que a sociedade despreza. Sim. Por quê? Porque onde Jesus andava? Jesus andava nos lugares onde as pessoas desprezavam. Porque era ali, a obra do Pai era aquilo ali, né? Então, evangelizar, missão dentro das igrejas tem sido outra parte fundamental que a igreja está devendo para Cristo. Tá deixando a desejar, Tá né? deixando muito a desejar. Mas você acha que isso foi uma... isso vem... Não vou dizer assim de quem é a culpa, né? Mas isso foi originado como? Porque a Bíblia... Eu estou fazendo a pergunta, mas se perguntasse a mim, eu já sabia qual era a resposta, né? Porque a Bíblia fala o quê? Lá em Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, não é verdade? E essa questão mesmo de oração, porque oração é uma disciplina, né? Oração é disciplina. Como um irmão abre a boca para dizer que bota uma Bíblia debaixo do braço, como você deu exemplo e disse que está fazendo a obra e ele vai congregar, esse irmão ele não teve um entendimento, ele não teve um conhecimento. Não teve conhecimento. Não teve um conhecimento, ele não ouviu ninguém falar o que é a diferença de obra, de ir até a igreja para adorar. Isso. Né? Porque o que a gente tem ouvido ultimamente é só uma busca assim, exagerada da prosperidade. Isso. Né? Isso. Eu não preciso mudar para receber nada. Isso. Né? Você está aí... venha do jeito que tá, permaneça, você vai receber sua casa, seu carro, né? O aumento de salário vai ser promovido e mudança, eu não ouço a parte da mudança. A mudança que eu falo é que tem uma renúncia. Isso. Porque o evangelho que a gente conhece da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ele requer uma mudança. Sim. Se não tem essa mudança de qualquer jeito, não é o evangelho, não é Jesus, ele não está pronunciando. Então, isso aí você entende que, como você mesmo falou, dos ensinamentos dos mais velhos, que não tem essa negligência desse ensino em estar ali, oração, né? Ver irmãos para a gente estar orando, e através da oração que vamos conseguir a importância de missões, a importância de congregar, mas tem um tempo também de se levantar para fazer algo, e esse algo tem importância dentro da igreja, seja lá o que for, porque às vezes existe só uns destaques, né? Só, pode-se dizer, ministérios de destaques que tem importância. Agora, esses ministérios de destaque que eu estou falando que você vê o outro, porque às vezes tem, por trás dos bastidores, tem tantas coisas acontecendo, mas ninguém dá importância a isso. Sim. Que ninguém tá vendo. E tem que colocar isso ali na luz para que os irmãos entendam e dêem importância àquilo. Isso. Né? Na verdade, muito esclarecedor da sua parte. Eu posso argumentar algo, mas o principal objetivo é esse aí. Foi que o seguinte, o que aconteceu, na minha opinião, possa ser que 1001 vai falar o contrário e também eu aceito, eu respeito, mas foi justamente isso. A continuidade que não houve. Isso. Entendeu? Não houve a continuidade. Ou seja, alguém soltou o braço de alguém. Não continuou aquela corrente um puxando o outro. Vamos para aqui. Vamos pra briga. Ah, não, mas a gente tá aqui para brigar. A gente tá aqui para brigar com o inimigo. Não houve essa continuidade. Quando Jesus ele pregava para salvar. Ele não pregava para agradar. Sim, verdade. Você tá entendendo? É verdade. Ele pregava para salvar. Como é que Jesus vai salvar a mim e alguém que esteja sem ele, sem dizer o que de fato o que Deus quer de mim? Eu não posso simplesmente pregar um evangelho aonde, como a senhora disse, supérfluo, onde assim, venha do jeito que tá e permaneça também, não precisa não. Entendeu?
Porque quando as mensagens duras começaram a surgir em alguns lugares, começaram a escassez. Aí começou alguns líderes, infelizmente, começou a ficar com medo de perder a sua membresia. E aí começou o interesse financeiro. Então era mais... Você pode prestar atenção em algum... Eu não vou citar nomes por questão de ética. Não é bom. Mas se você prestar atenção, alguns testemunhos de alguns pastores que pregavam há 20 anos atrás, ele abominava o culto que a senhora citou, prosperidade. A teologia da prosperidade, realmente. Se você analisar o texto que o cara hoje está pregando... É só isso. É só isso. As mesmas pessoas. Por quê? Porque eles viram, nessa questão de prosperidade, a um lugar de arrebanhar multidões. Ou seja, essa multidão que chega hoje para congregar com esse cidadão, ele não vai receber o entendimento de que ele precisa ser salvo e apresentar salvação a outro. Ele não vai receber esse entendimento. Por esse motivo, há mais de 10, 15, sei lá, não sei dizer com precisão, 20 anos atrás, começou a cair a necessidade do ensino de que você venha e traga mais um. Você é salvo, salve mais alguém. Não tem mais o entendimento, não tem mais esse ensinamento. Por essa razão, a igreja não entende mais que é obrigada a evangelizar. Ou seja, a questão de fazer discípulos ficou para quem quiser, faça. Mas se não quiser fazer também, não tem importância. Onde, na verdade, o fundamento do evangelho, o fundamento disso aí é justamente fazer discípulo. É você ter aquela liberdade de dizer assim, hoje eu me encontro na presença de Deus e eu vou buscar mais alguém que não está na presença de Deus. Então, E ter prazer nisso, né? ter prazer nisso. Não é fazer por... Justo, eu quero outra coisa que a senhora falou. Reconhecimento. É um setor onde não tem reconhecimento. Quem é que tá te vendo agora? Agora é o quê? 9, sei lá que hora é essa? Na boca de fumo. Descendo a favelinha ali. Quem tá te vendo? Ninguém tá te vendo, meu irmão. Mas tá te vendo você, ó, todo arrochadinho pelo meio, certo? Tem igrejas que tem câmeras, tem cultos ao vivo, nada contra, não tô aqui criticando, tô apenas colocando fatos. E o cara tá lá sendo visto por milhões de pessoas, quem sabe? Então é esse que eu quero, é essa posição que eu quero. E não tá lá em favela, riscar de tomar um tiro, sabe? A polícia descer ali, de repente ser recebida a tiro ou vice-versa, e eu tá no meio daquela confusão. E pra quê? Se ninguém vai me dar um tapinha nas costas. Então, começou a fracassar aí. Na verdade, essa massa que veio chegando por interesse financeiro, seja lá o que for, e não mais pelo verdadeiro objetivo do evangelho, que é a transformação do ser humano, a necessidade da salvação da alma. O evangelho lhe convida para salvar sua alma, não para salvar o seu bolso. Seu bolso é outra história, seu comércio é outra história, sua vida financeira é outra história. São consequências. E não o principal objetivo. Jesus não vai colocar na mesa. Em momento algum, Jesus colocou na mesa que a missão dele era vir para transformar sua vida financeira. Não. Era para transformar almas. Curou? Sim. Curou cego? Curou surdo? Mudo? Aleijado? Sim. Mas ele disse o quê? Se não vir milagre, não crereis. Então ele fazia parte do processo. Mas não fazer você rico, o que você tinha que vir a pulso. De certa forma, quando Jesus pregou, aí aquele povo todo sumiu. Ah, duro esse discurso. Aí Jesus, educadamente, olhou para Pedro e perguntou, e tu? Não quer ir também, não? Quer não? Quer pegar a pista também, não? Ou seja, ele não estava preocupado em agradar aquela população, ele procurava ensinar o que era salvação. E o evangelho, a raiz, o fundamento do evangelho é salvação. Fora disso, é como Paulo disse, é anátema, é maldição. Então, respondendo a pergunta da senhora, começou porque a liderança não deu mais crédito aos ensinamentos básicos do evangelho. E nós temos hoje os resultados aí desastrosos. Só para concluir, nós temos uma igreja, por exemplo, nós congregamos em uma congregação com, digamos, 80, 100 pessoas. Vou fazer de bolinha, 100 pessoas. Convide para um evangelismo. Se aparecer 20, você já é o cara mais vitorioso. E aí? E outra, não é caso isolado, não. Pode correr o campo inteiro. Corra o campo inteiro. O desafio é você correr o campo inteiro. E faça o mesmo teste. Convide, por mais que sejam os membros, convide para um evangelismo. Se aparecer 10% da população, você já é um cabra que tá, bem na foto. Porque na maioria das vezes não vai ninguém. E agora, se você convidar para algo qualquer fútil, qualquer outro...
um encontrozinho lá, uns pastéis em cima da mesa. Você vai ver que a conversa muda na hora. Vai faltar pastel. A mesma coisa também são os cultos de oração, né? De oração. Geralmente dá muito menos pessoas, né? Oxe, misericórdia. E para falar a verdade, deixaram de existir, né? Os cultos de oração. Sim. Os cultos de orações hoje, eles se tornaram culto de revelação. Se tornaram uma mesa branca. Só falta colocar aquela bola, né? E ler mão. Isso. Porque não tem mais. Do que é um culto de oração? Tem um momento ali de você dar as mãos ou não. Tem um momento de... você ter sua devocional, seu né? devocional, depois em grupo e depois clamar e suplicar, né? Ali ao Senhor. Porque muitas vezes as pessoas... dão até como maluco, mas ninguém vai suplicar de boca fechada, ninguém vai clamar de boca fechada. Tem um certo momento ali para essas coisas. Mas hoje não, hoje revelação, e revelação por cima de revelação, sem contexto bíblico. Isso. Né? Isso. E parece mais recados do inferno, porque eu nunca vi tanta desgraça. Né? É só coisa ruim. Só coisa ruim, não tem uma bênção. Não tem uma bênção, né? Então, isso aí, eu particularmente sempre gostei muito de oração. De ir para a igreja, para círculo de oração, mas eu confesso que eu deixei de ir. Justamente por causa dessas coisas que estavam... porque eu não estava ali para... Eu sei que Deus usa, sei. Eu sei que Deus fala, sei. Mas tinha coisa ali que eu sabia que não era de Deus, né? Sabia que não era de Deus, certas... porque Deus manda te dizer, né? Deus mandou te falar e você não sente nada, fica temeroso, né? Na verdade, é um grupo de terroristas. E você se sente incomodado com aquilo. Demais. Torna-se uma coisa inconveniente, na verdade. Demais. Na verdade, a questão da oração, que foi o primeiro tópico que você falou, Tiago, que você entende como que tá deficiente na igreja e tudo, e de fato, né, tem razão. Como a Ana Paula falou, dos cultos de oração, que antigamente você ia e você orava e você se derramava na presença do Senhor e você orava pelos propósitos comuns da cidade, da igreja e tal, e orava pelos seus próprios propósitos também e tudo mais, né? A gente vê isso no livro de Atos 2, né? Quando os discípulos estavam todos reunidos, como a Bíblia fala, né? No mesmo local, orando ao Senhor e por um motivo. Isso, né? isso. E esse motivo ele se cumpre, que é a vinda do Espírito Santo, que era a promessa que Jesus deixou, né? Então se cumpre. E ali há o mover do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer que falaram em outras línguas e se entendiam como se estivessem falando nos seus idiomas e tudo mais, né? Só que hoje isso foi tão deturpado que as pessoas só querem o mover do Espírito Santo e fazem uma aberração daquele negócio todo e não tem mais a oração. Não tem. Né? Não tem. Eu acho que o que moveu a vinda do Espírito Santo naquela ocasião, né, que está descrito no livro de Atos 2, foi a oração. Isso. E hoje o que move, o mover que eles têm dentro da igreja, que eles estão acontecendo dentro da igreja, é o tambor. É verdade. É uma crítica, é polêmica, mas quanto mais alto o tambor tocar... mais o espírito... Eu não vou dizer, a emoção vem, né? É complicado, sabe? Então, realmente, acaba sendo a deficiência. Quem é novo convertido, quem é convertido dessa geração, não viveu, né? O que a gente já teve a oportunidade de experimentar, que era realmente a oração, o poder da oração genuíno. Isso. Então, acabam sendo crentes deficientes. Também. É a mesma coisa da criação que nós estamos dando aos nossos jovens hoje. Eles futuramente vão ser adultos deficientes, né? Exatamente. Então, é o que está sendo formado essa geração de evangélicos, essa geração de pessoas que se dizem na presença do Senhor, com essa deficiência muito grande, que é uma coisa que tem preocupado muito, mas que foi uma coisa que veio sendo formada pela geração anterior. Isso.
Assim como eu falei dos jovens que estão sendo formados por nós, que é da nossa geração, esses evangélicos, eles foram formados pela geração anterior, né? Essa deturpação do evangelho, ela começou há alguns anos atrás. E hoje, se você disser, vamos tentar consertar, vai ser difícil. Vai ser difícil. É um trabalho grande. Porque as pessoas já estão acostumadas a buscar a Deus pelos seus próprios interesses, né? A buscar a Deus para consertar seu casamento, a buscar a Deus para consertar sua finança. E eu acho que tá aí aquele negócio que eu lhe perguntei, né? Que eu falei que no início a gente orava e via acontecer. Hoje a gente ora e não vê mais acontecer com tão facilidade como era no início do nosso, né? Quando a gente se converteu logo e tal. Mas eu acho que é isso, é Deus nos chamando a ter o pé no chão, a ter a responsabilidade, né? Nos chamando para o que é certo. Se você quer conquistar, você tem que fazer da forma certa, buscar em primeiro o reino de Deus, né? Isso. E a sua justiça. Isso. Para que depois você possa ver as demais coisas se acrescentando em sua vida, sabe? Isso. Então, Deus, ele faz da forma que ele entende. Ele não testa, não, né? Eu vou testar aqui para dar certo. Isso quem faz sou eu, é você, é a Ana Paula, né? A gente faz os testes, né? Deus não. Deus, ele age da forma que ele entende que vai dar certo e ele age até dar certo. Então, quanto antes a gente se consertar, melhor, né? Melhor. É o que eu falo. Quando eu começo a apanhar, eu já quero saber aí. Fala aí, Deus, onde foi que eu errei? Que é pra eu consertar logo. Que eu vou permanecer apanhando até eu entender onde foi que tava errado, velho. E tem o caso também, como diz lá no livro de Tiago, né? Ele fala o quê? Que a gente pede e não recebe porque pede mal. E qual é esse mal pedido? Pede para o nosso próprio deleite, né? Pede para o nosso prazer. E qual o prazer? Às vezes, qual o prazer que eu vou ter se é uma cura? Às vezes quer essa cura para passar na cara do irmão, Isso. né? Se vira de vingança. Às vezes quer conquistar a casa própria para passar na cara do vizinho. Verdade. Sabe? Quer a bênção, quer ter um filho, né? Quer que Deus abra a madre realmente para passar na cara. Gente, eu quero ter as coisas que eu peço a Deus, é para mim. Sabe? E se possível para ajudar. Eu não quero passar na cara de ninguém. Agora, como tem coisas que vai ser difícil esconder, né? Aí agora, Verdade. quem quiser se sentir mal, que se sinta. Verdade. Mas eu gastar minha energia, o meu tempo, para pedir as coisas a Deus, no intuito de querer passar na cara de A, de B, de C, isso aí eu não faço, não. E acrescentando o que o pastor Anderson falou, né? Ele falando que apanha e corre logo para saber o que foi. Aí Jesus, acho que em Apocalipse está dizendo que eu repreendo e castigo todos quanto amo. Aí a frase seguinte é onde entra a sua preocupação. Aí ele fala assim, arrepender, pois, e ser zeloso. Ou seja, te bati porque aconteceu isso. Arrepende-te, pois, e ser zeloso. Porque senão... Apanha de novo. Apanha de novo. Entendeu? Então ele convida o ser humano. Irmão, se a gente for realmente, se a gente for colocar isso em pratos do que Deus nos convida a nos arrepender, eu não teria hoje tempo para dizer aqui nessa gravação de tudo que Jesus chama. Arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos. Aí o cabo fala assim, ó, aí você que tá aí fora, arrependei-vos. E nós, que às vezes temos nossas deficiências também. Temos deficiência em perdoar. Sim. Temos deficiência em compreender, mais, sim. né? Temos deficiência em ser empático. Porque evangélico, cristão, ele tem que ser empático. Você sabe que... Vai eu puxando a conversa pro outro lado. Não, a gente tá livre aqui, é um bate-papo. Aí você vai evangelizar uma pessoa. Aí você sabe, nós sabemos o quão maravilhoso é servir a Deus. Só que por uma questão de cultura, o cara nasceu lá em outra religião, eu vou citar dessa forma, para que não haja nenhum tipo de repreensão. O cara nasceu numa religião. O cara nasceu numa cultura. É necessário que eu e você entenda isso. Sim. Compreenda. O cara não vai chegar da noite para um dia e ter o seu pensamento que você tem hoje. Ele não vai conseguir. Se ele passou 20, 30, 40 anos vendo a mesma coisa, ouvindo as mesmas coisas, por que motivo de uma noite para um dia ele vai pensar igual a você? A não ser que o Espírito de Deus, no momento que você estiver pregando, o Espírito de Deus vai fazer aquele mover. Sim. Aí
é outra história. É outra situação. Mas por questão de mentalidade, ele não vai conseguir. Aí tem muito cristão que falta com essa compreensão, falta com essa empatia e começa a arriar o surrão no chão com o cara. Você não sabe quando você vira Deus, aí começa aquela ignorância, aí já não é mais Jesus falando, já não é mais a parte do cristão, já é uma parte do eu. Ah, tem que ser assim. Não, gente. Não pode ser assim. Eu costumo dizer minha esposa direto, uma irmã lá também, que ela é muito assim, dada à obra, porém ela quer que aconteça. Eu falo assim, irmã, sabe qual é a sua função? Não, eu digo pregar. Verdade. E daí pra frente, irmão, eu digo é com Deus. É com Deus. Você não faz mais nada, meu irmão. Então, a questão de você ser empático é por causa disso. Você tem que entender que o momento que você tá pregando, você tá fazendo a vontade de Deus. Agora, o cara vai se converter ou não, infelizmente, mesmo, já não é mais comigo. Certo? Aí fica muitas das vezes aquela chatice, aí fica aquela inconveniência, aí fica atacando a pessoa. Vai tornar o que é o seguinte: o cara apontou na rua, o camarada some aqui, ó. É assim mesmo. Não quer te ver mais. Você não tem mais a oportunidade de pregar por causa da sua falta de empatia, da sua falta de sabedoria. Então, às vezes é necessário da parte do cristão ter empatia. Tente se colocar no lugar dele. Tente ver quando você estava pulando lá as festas, se você queria conta com Deus, se você queria conta com o evangelho. Você não queria. Então por que hoje as pessoas vão aceitar só porque você disse que é bom? Não que não seja bom, mas eu acho que tá faltando também um pouco de empatia, pastor. Da parte dos pregadores. E tem muito também a questão do você e Deus, né? Porque tem coisas que Deus, ele quer de mim e que é de uma forma particular. Ele não quer de outra pessoa isso. Ele quer isso de mim. Exemplo, você vai entender. Eu já tive... que a gente lida com muitas pessoas, né? Principalmente no evangelho. E tem pessoas que usam calça e camisa de manga comprida até para dormir. Sim, sim. E ele não se sente bem se ele andar sem camisa. Ele não se sente bem se ele andar de bermuda, né? Ele não se sente bem. Sabe? Aquele é um propósito dele e de Deus. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive com um pastor, muito gente fina esse pastor, e eles estavam com um projeto de ir para as tribos indígenas pregar a palavra. Uhum. E lá nessa tribo que eles estavam frequentando e fazendo esse trabalho evangelístico, os índios começaram a se converter. Aí, ele contando isso a gente, até no dia de uma confraternização, né? Na casa de uma irmã, ele começou a contar esses atos, essas experiências pra gente, Sim, né? sim. Aí disse, e aí agora, irmão? Vamos botar um paletó e gravata nos índios? Vamos fazer aqueles índios deixarem de andar nus? Como é que isso vai acontecer, pastor Tiago? É o costume deles. Exatamente. É a cultura deles. Se eles estão servindo a Jesus, glória a Deus. Não tem como eu chegar lá e dizer, pronto, agora você se converteu, agora vocês vão, né, são crente, agora vocês vão passar a andar de calça, né, camisa de manga comprida. Não Aí eu posso acabar com tudo, meu amigo. Isso. Entendeu? Eu posso acabar com tudo. Teve uma história de uma irmã, e é verdadeira essa história. A irmã, ela foi convidada a ministrar na igreja de um pastor conhecido nosso, né? E quando chegou lá, ela tem aparelho nos dentes e tal, e ela chegou com um brincozinho, chegou com batom. E quando ela começou a pregar, pastora, viu? Quando ela começou a pregar, a ovelha desse pastor conhecido meu que convidou essa irmã se levantou da cadeira, veio com um lenço e aí foi limpar o batom da boca da irmã que estava pregando. Meu Deus do céu. Parou a pregação e limpou o batom, limpou e disse, Deus não te quer de batom, não. Sim. Repare a situação. Ela pegou, quando acabou de limpar, voltou, sentou e todo mundo ficou olhando aquela cena. A irmã foi lá e devolveu o microfone pro pastor. O pastor, não, minha filha, pode pregar. Ela fez, eu não consigo, pastor. Minha boca tá toda cortada por causa do aparelho. Minha boca tá toda cortada, pastor. Imagine a vergonha. Você tá entendendo? Meu Deus do céu. Aí, então, é o que você tá falando. A gente tem que ter empatia, né? A gente tem que ter responsabilidade, sabe? Porque é complicado esses excessos que Ana Paula tá falando aqui.
O problema tá realmente nos excessos. Com certeza. Se Deus me mandar, não tá errado não. Se Deus me mandar, a partir de hoje, eu andar de calça, de camisa de manga comprida, eu vou fazer, mas eu tenho que entender que Deus já fala diferente. É com você. Você tá entendendo? Com outra pessoa. É complicado. Por isso que quando eu comecei a falar aqui, quando a gente abriu o programa, eu comecei a falar, dizer que não gosto de falar sobre esse fato que eu falei, porque as pessoas podem ouvir isso, assim, mas então se ele fez, eu faço. Seguir como regra, né? Exatamente, não é regra. Foi apenas um acontecimento comigo, tanto que eu nunca mais, na minha vida, eu nunca mais repeti. Foi aquele momento, foi aquela situação, sei lá onde foi que aconteceu, mas que as pessoas não tomem isso como regra. Você não ouse a querer que Deus faça o que você quer. Você tem que entender que ele faz o que ele quer e como ele quer. Da forma que ele quer. Da forma que ele quer. Aí tá condicionado que vida e morte. Se Deus disser nasce, vai nascer. Se Deus disser morre, vai morrer. E acabou. E acabou a conversa. Acabou, não é isso? Então, às vezes as pessoas querem entender uma coisa que Deus falou comigo, eu quero que você seja igual a mim. Não é assim. Não é De jeito assim. nenhum. Né? E nós temos sofrido com isso. Temos sofrido com isso porque pessoas têm usado os microfones da igreja, usado os microfones, inclusive, de programas como esse, o rádio, seja lá o que for, para querer conduzir rebanhos que não é seu, da forma que você acha que deve. Rebanho não é conduzido do jeito que eu quero. Não. Rebanho é conduzido, primeiro, do jeito que a palavra pede, segundo, do jeito que Deus quer. Uhum. Porque muitas das vezes, como foi bem frisado, um particular que é seu e de Deus, eu não entro em nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Tu dorme palitosado, tu dorme não sei o quê. E outra coisa, esse aqui eu tô sendo eu. Eu não tô sendo aqui porque eu tenho que me comportar diante das câmeras dos microfones, não. Esse sou eu, minha esposa tá ali, sabe que eu não tenho um negócio de duas caras. Eu li um texto essa semana que o apóstolo Paulo resistiu, ele disse que resistiu face a face a Pedro. Por quê? Porque quando Pedro chegou, tava de boa lá comendo com todo mundo. Aí Tiago chegou, Tiago influente. Os de Tiago chegou, que é o que eles chamam da circuncisão e tal e tal. E aí Pedro foi se saindo de fininho, ó. Limpou. E começou a... Chegou a tirar os caras que ele nesse instante tava comendo. Aí Paulo disse, epa, não é assim não, mestre. Não é assim não. Se você nesse instante tava comendo com os caras, agora tu tá com um negócio de história. Então tem pessoas que, tipo, tá numa situação, né? Eu sou crente da Assembleia, né, irmão? Todo mundo sabe, né? Então, eu tenho as doutrinas, eu respeito as doutrinas, que é constituída lá. Só que tem coisas que é o seguinte, é com eles. Não tem nada a ver com isso. Suas briguinhas, seus negócios, suas doutrinas, é problema seu. Eu tenho amizade com o Batista, tenho amizade com... Não quero nem saber. Eu não quero nem saber quem é você. Então, esse sou eu. Né? Então eu não gosto dessa coisa de comportamento num lugar eu sou de um jeito, em tal lugar eu sou de outro. Não, esse sou eu. E se eu tiver que aceitar a doutrina, eu aceito. Agora, se eu ver que uma coisa, pastor Anderson tem algo com Deus, vai querer impor pra mim? Eu tenho que aceitar aquilo por quê? Não tem fundamento. O certo. Entendeu, irmão? Só vai me frustrar, vai acabar fazendo aquela pressão e, em alguns casos, corre o risco da ovelha sumir no mundo. Como tem acontecido, né? Tem acontecido. Muitas vezes eu já percebi, já vi, presenciei esposas de missionários, de obreiros que ficam impondo ali, bota aquela opressão toda e tem que se vestir dessa forma e não pode maquiagem, porque maquiagem é coisa de Jezabel, né? Jezabel. Porque é espírito de Jezabel, é unha pintada, é batom vermelho. Particularmente, eu não gosto do batom vermelho. Mas porque eu não gosto. Não porque falam que é espírito de Jezabel. Eu não gosto em mim, mas eu acho bonito nas outras pessoas, né? Então, o que acontece? E tá longe de ser. O que quando fala assim o espírito de Jezabel é espírito manipulador, né? Um dos, que são vários. Não tem nada a ver isso aí. Só que, como você falou, começa a impor e colocar ali, como eu estava falando, que eu já vi, essas esposas ficam ali tristes, que não pode se maquiar do jeito que querem, se vestir do jeito que querem, né? Porque o marido não deixa. O que aconteceu? Saiu. Terminou o casamento, saiu da congregação e tá vivendo os excessos aí. Mini saia, se é que pode chamar aquilo ali de mini, ou é micro,
Sabe? É aquela coisa assim que hoje eu nem entendo. Nem entendo aquilo. Porque, é como eu falei, não tem um equilíbrio, né? Não tem aquele equilíbrio. Em contrapartida, pastor Tiago, eu perguntei das coisas que o senhor achava que estava faltando, né? Que antes acontecia e hoje deixou de acontecer. Agora eu vou perguntar diferente. Eu vou lhe perguntar agora o seguinte: e o que tem acontecido na igreja que o senhor acha que é louvável? Poxa, isso aí, ó, gostei de ver, tá certo, essa iniciativa e tal. Né? Porque a gente sabe que a gente tá vivendo na sociedade e a gente critica muita coisa, né? É verdade. Mas nem tudo é ruim, assim como também nem tudo é bom, né? É 100%. Né? Nem tudo é tão ruim. Então, eu sei que, claro, tem muita... Tirando a salvação, né? Que é o principal, o principal motivo pelo qual nós estamos no Evangelho, né? Na presença do Senhor e tal. Mas dentro da igreja em si, né? O sistema igreja, que acontece, o que é que acontece lá dentro que o Senhor acha que poxa, isso aqui é show de bola, aqui não pode deixar de ter, e quando tem, tá tendo, como tá tendo, é uma felicidade no meu coração. Apertei, não é? De certa forma, mas tipo assim, uma coisa que eu não sei nem se tem muito a ver, duas coisas de novo, né, que eu quero frisar bastante. Por exemplo, ensinamento de certa forma, tem algumas congregações, algumas denominações que eles prezam pelo ensinamento da palavra, que antigamente, até mesmo pela limitação das pessoas, era pouco, hoje é um pouco mais vasto. Tá mais, né? Com uma facilidade maior. Uma facilidade maior e aprofundamento maior. Sim. Hoje, por exemplo, quem chamava antigamente de Exodo, hoje é o Êxodo. E sabe... né? E hoje tem jovens aí que dá show de bola pregando. Antigamente um jovem não tinha a mesma preparação. A desenvoltura. Não tinha, até porque o sistema não permitia, não tinha como, né? Era muito limitada essa questão teológica, essa questão de aprofundamento no estudo da palavra. É uma das coisas que tem sido louvável para mim. E também, tipo, baseando, digamos, a igreja primitiva, ela tinha, que eu vou dizer agora, de um certo tempo para cá, não teve mais, e agora eu sei que tem se levantado um pouco mais, é a questão da ação social. A ação social hoje tem sido mais latente dentro do contexto cristão. O próprio Deus proporcionou essa questão, até porque é o seguinte: Deus permitiu que certo desastre acontecesse. Não foi Deus que mandou. Não estou aqui dizendo que Deus mandou. Estou dizendo apenas que Deus permitiu. Sim. Né? Com esses desastres, aconteceu o seguinte: a solidariedade. Então, a igreja hoje né, ela tem se envolvido um pouco mais nessa ação social, até porque é o seguinte: religiões que têm se manifestado aí, N religiões, cada um tem a sua e tal, aquela coisa toda. E cada religião ela tem procurado o seu papel de ação social. Então a igreja cristã talvez não tivesse se dado conta que tinha ficado para trás. Se deu a pregação da palavra, a questão da oração que eu falei, que tinha antigamente, hoje não tinha, mas não tinha aquela ação social, até porque é o seguinte: todo mundo era pobre. Você chegava numa comunidade dessa, todo mundo era pobre, então não tinha nem... A deficiência era grande. Era grande. Hoje não, hoje muitas das vezes, agora nós fizemos até inclusive um evangelismo no sábado, nós fizemos um evangelismo, e o evangelismo, as pessoas numa comunidade, não sei se posso falar o nome, né? Não, pode, se você achar que pode falar, pode falar. É Shalom, o nome de uma comunidadezinha que tem ali às margens da Avenida Nó de Cerqueira. Então, são pessoas que tinham a necessidade, né? Realmente a necessidade física de coisas. Aí, o pessoal organizador levou um cachorro-quente para os participantes, né? E levou também muito donativos, muito mesmo. Caixas e mais caixas de roupa de menino, de menina, de homem, de mulher, criança, brinquedos. Então, isso realmente vai o quê? Vai fazer o papel, né? Porque é o seguinte, eu bati na tecla no instante com questão de oração.
Só que oração sozinho também... Tem que ter ação, né? Claro. Verdade. E durante muito tempo, eu creio que vocês têm ouvido isso também, o pessoal falava, né? Crente não sente fome, é Deus chamando para jejuar. Crente não sente insônia, é Deus chamando para orar. Gente, barriga vazia. Barriga meu Deus vazia. do céu. E Jesus deixou um exemplo, né? Muito grande no sermão da montanha, que ele se preocupou, né? Um dos seus discípulos falou que com ele despede, Senhor, esse povo. E Jesus falou que não, esse pessoal já está com a gente, né? Há um tempo. E se a gente dispersar agora, ele pode passar mal no meio do caminho, a preocupação de Jesus, Exatamente. né? Foi aí que aconteceu o milagre dos pães Da e dos peixes, a multiplicação. multiplicação dos pães e dos peixes. Quer dizer, não foi só ensinamento, não foi só oração. Teve o banquete Teve o também, banquete. né? Teve o banquete No mundo também. físico também, né? Teve Não é só no espiritual. Isso, então, com isso aí, Jesus está nos ensinando que não é só orar, né? Tem que Exatamente. ter um conjunto ali da necessidade da física e da espiritual, né? Não é só essa questão de, tá passando necessidade, irmão, ora, ó. Aí volta a fala da senhora de novo. É o equilíbrio. É equilíbrio. Equilíbrio. A gente orar... Você pode orar 24 horas, mas se você não levantar para ir levar a comida até o cidadão, vai ficar meio difícil. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho vontade, eu tenho um desejo ardente de fazer esse tipo de obra, né? Primeiro a palavra. As pessoas têm que entender que não chegou ali o carro da entregadora, da transportadora. Chegou o que transporta para o céu, chegou Jesus. Por meio da palavra. Aham. Depois que as pessoas ficarem à vontade com a palavra, aí você vai catar as necessidades e ali você vai tentar suprir cada uma delas, né? No momento, foi interessante o seguinte, no momento que botou as caixas lá nas cadeiras, né? Que foram abrindo aquelas pessoas, sabe? Eu vi a mulher dizer, isso aqui vai ficar pra eu levar meu filho pra escola. Oh, maravilha. Imagine. Sabe, meu? Então, aquilo... Eu não sabia se eu me alegrava, se eu chorava ou o quê, mas eu fiquei quieto. Não esbocei reação nenhuma, até porque para não constranger. Aí eu me afastei um pouco. Por quê, irmão? Porque eu já tive nessa situação. Eu já tive nessa coisa de dizer... Lembra que eu te falei? Eu falei a vocês já aquela história batida que eu falei que eu só tinha uma calça? Nem podia lavar, né? Não podia. E a infeliz da casa ainda fedia. Ai, misericórdia. Aí, quer dizer, então eu me via a minha situação. Não podia lavar. Se eu lavasse, eu tinha que me trancar num quarto e não podia sair. E às vezes as pessoas pensam que é tipo maneira de falar. Não é maneira de falar. Era de fato mesmo, só tinha uma calça mesmo, né? Então, aquela situação ali, Varão, houve uma nostalgia, não vou dizer que é nostalgia, não, vou falar aqui não. Mas uma retrospectiva de tudo aquilo que eu vivi. A necessidade, o que foi que aconteceu? Veio uns missionários de Camaçari, na época, um ônibus cheio, e aquele bagageiro dos ônibus veio lotado de donativos. Então serviu para mim, serviu para tanta gente que estava passando por aquela necessidade. Uhum. Então, o que hoje eu vejo, voltando de novo à pergunta que o senhor me fez, foi uma coisa que está acontecendo no momento, é essa ação social que a igreja hoje está empenhada muito mais do que um tempo atrás, entendeu? Hoje, por exemplo, por algumas questões sociais também, as pessoas que têm menos condições financeiras, ele consegue também doar, né? Sim. Não é só rico e tal, como propriamente dito. Hoje, quem tem um salário, você tem um salário. Ah, você é pobre. Tudo bem, mas eu tenho condições de doar uma roupa, eu tenho condições de doar um sapato, eu tenho condições de dar R$5 para fazer um cachorro-quente, para inteirar para as crianças, para as pessoas que vão fazer evangelismo, né? Então, de certa forma, você está colaborando. A igreja está ativa nesse sentido também de ação social, porque... Como a pastora bem falou, Jesus se preocupou com o bem-estar das pessoas, né? Então, poderia dizer assim, tô pregando, tô dizendo a salvação, cada um que se vire. Ali já é alimento. Já é alimento, suficiente. né? Se morrer, vai pro céu. Aí pelo caminho, porque a preocupação dele foi essa. Ele foi no mínimo detalhe, né? Como ele sempre vai. A gente pensa assim, Deus não tá se importando com minha dor, né? Ou senão tem tantas outras coisas na vida de outra pessoa, o problema do vizinho é maior que é o meu problema aqui, gente disse, mas não, Deus, ele
ele percebe tudo, né? Tudo. Tudinho. Então, ele viu que aquelas pessoas poderiam cair no meio do caminho de fome, tontura, diante que ali era um deserto, do sol quente. Então, ele percebeu tudo, como ele sempre percebe, do grande, né, ao pequeno. Pode ser... O grande que eu falo é uma cura, né, um milagre realmente da falta de um alimento. Com certeza. Sabe? Com certeza. É esse tipo de coisa. Os cuidados de Deus é maravilhoso. A gente não consegue explicar, na verdade. E essa parte social, como você estava falando, eu era contra. Eu vou explicar aqui, né? Não me condene. Porque, assim, eu via muito os irmãos sempre pedir doações para fazer uma sopa, para fazer um cachorro-quente, para fazer um mingau. E tá ali distribuindo. Por que eu era contra isso? Porque eu nunca gostei de paliativo, né? Eu nunca gostei de paliativo. Para mim, tinha que, a pessoa está necessitada, tinha que dar uma solução, um emprego, né? Para aquilo ali ele não passar mais por aquilo ali, sabe? Mas depois, o próprio Deus, ele me mostrou que diante de certos momentos, né, de amor, de carinho, da pessoa sair de sua casa, de fazer um mingau, juntar pessoas, fazer sopa, fazer um cachorro quente, e naquele momento ali, aquela fome ser saciada, ter alguém ali que possa abraçar e dizer aqui, meu irmão, não é de qualquer forma, você vê que as marmitas são limpas, tudo ali é feito com amor. Aquele momento ali é muito acolhedor, né? Deus me mostrou isso. Por quê? Porque eu era contra? Por causa disso, porque eu não gosto de paliativo, eu gosto, e a gente serve a um Deus que pode orar e ele dá a solução daquilo ali, sabe? Mas Deus também me mostrou esse momento de aconchego, né? Tá ali à noite, no frio, chegar alguém, dar um mingau, meu Deus, naquele momento ali... porque aquelas pessoas que estão ali recebendo, elas se sentem acolhidas, né? Elas veem que nem tudo tá perdido, verdade, que ainda tem pessoas que se preocupam com elas, com a situação em que elas vivem, né? E ela pode fazer o link disso daí a Deus. A Deus. Peraí, quem são essas pessoas que estão trazendo, né? São evangélicos. Então, aí pode, assim como muitas vezes quando a gente erra, o pessoal diz assim, o crente aí, o que é que tá fazendo, né? Eles também podem dizer, estão fazendo porque são evangélicos, eles sentiram e perceberam o chamado de Deus para poder ajudar outras pessoas. Então, é interessante, sim, é válido. Sim, né? Deus me mostrou isso. É um propósito. Também, quando a gente vê que Jesus, a Bíblia fala que você não deve abandonar as viúvas, né? Então, já é essa questão daí. Né? Hoje as viúvas são exatamente essas pessoas que têm essa necessidade, né? A questão social ela vem muito em questão no nosso dia a dia, muito, muito, muito. Faz-se muito necessário a atender as necessidades sociais das pessoas ao nosso redor. Às vezes, muitas das vezes, o seguinte, existe não vou chamar de ilusão, não é ilusão, é fato. Que a África precisa muito, mas muito mesmo de ajuda. Só que a África pode estar do meu lado. Isso é verdade, é sim. Eu sempre pensei assim. Porque às vezes é o seguinte, eu não tenho convocação, eu não tenho talvez um chamado para fazer essa missão transcultural, como é conhecida, mas eu tenho um chamado para fazer missão. Missão não se trata de você ter que necessariamente viajar. Missão se faz ao acordar quando você cumprimenta seu vizinho descrente. É verdade. Né? Eu tenho uma frase de efeito que eu aprendi, e não para iludir, mas para que é necessário para o nosso dia a dia, diz o seguinte: um camarada cristão, ele é um missionário. Um coração sem Jesus é um campo missionário. Então, você tem um campo missionário todos os dias quando você acorda. Eu vou para... Não esqueça isso. No dia que Deus quiser que você vá para a África, Ele mesmo vai prover. Né? Mas enquanto você não é chamado para a África, fica ali na queimadinha, fica ali no viveiro, no aviário, no bairro que você mora. E você tá falando de bairros, mas tem coisas muito mais próximas no meio da sua família, sim, né? No colégio que você estuda, na faculdade que você estuda, no ambiente de trabalho. Sim, né? Principalmente. Tem muito mais próximo você chegar ali e botar esse propósito, né? Aquele rapaz que trabalha do lado da sua mesa, que você sabe que ele não é evangélico,
que muitas vezes está passando por situações e tudo mais, e você se mostrar esse evangélico que pode dar uma saída para ele, pode ter uma, né, a resolução da vida dele, não do problema em si, mas da salvação. Sim. Entendeu? Sim. Então tem essa questão daí, você ser missionário o tempo todo. Todos os dias, incansavelmente. Exato. E nós podemos complementar no sentido de missão. Quando você encontra alguém que ele acha que é cristão, ele ainda se torna um missionário. Entendeu? É verdade. Tem pessoas que falam, eu vou pra igreja. Tá bom. Eu tô indo pra igreja. Calma lá. Pegue uma Bíblia, dá uma sacudida nele, dá uma chacoalhada santa. Que ele vai se tocar, ele vai tomar aquele susto, ele vai passar a ser um cristão. Não é missão? Você não tá fazendo? O cara tava do teu lado, dizendo o tempo todo que era crente, mas gostava de umas biritinhas. Não, mas eu vou pra igreja, o que é que tem? E eu não vou falar assim, tipo de costumes, porque pra não puxar o assunto pro outro lado, e questão de costumes é um outro assunto, outra história. Estamos falando de missão. Então, porque é o seguinte, missão é você fazer o ID do Senhor, levar a palavra. Doutrinar é outra pessoa que vai fazer. Tem pessoas que tá querendo doutrinar alguém antes mesmo de fazer a missão, cara. Você primeiro é um missionário, depois você leva ele para ser doutrinado. São fases diferentes. Agora, é como se fosse uma equipe, né? Você sai à rua, evangeliza, busca, prega, e o Espírito de Deus salva e leva. Aí se também na sua equipe não tiver alguém para doutrinar aquela alma, já foi. E quando voltar, meu amigo, volta 3 vezes pior. E a Bíblia me apoia nisso. A Bíblia vai dizer que o estado desse cidadão é pior do que o primeiro. Então, missão, na verdade, é uma equipe trabalhando. Uns chamando e outros acolhendo. Uns chamando e outros acolhendo. Para que haja o equilíbrio. É verdade. Entendeu? Interessante que esse trabalho missionário, né? Muitas vezes a gente está falando aqui da questão da missão. E muita gente aí até deseja fazer, mas não sabe como fazer. Como fazer. Né? Mas eu não tenho as ferramentas, eu sou uma pessoa tímida, né? Não sou conhecedor da Bíblia para eu poder estar ministrando, pregando para outras pessoas e tudo. Não sei como chegar na pessoa, não sei como iniciar essa conversa e tal. Mas só que eu posso dizer o seguinte, a questão de você ser um missionário transcende essa situação daí. E isso acaba não sendo uma desculpa, você vai entender por quê. E eu vou lhe dizer que eu sou prova viva disso, que eu fui evangelizado por uma pessoa que não abriu a boca para me dizer nada. Outra questão. Você tá entendendo? Uhum. Então, meu patrão, né, quando eu vim logo para Feira de Santana, que eu morava em Salvador, aí me formei e tal, e vim morar aqui em Feira de Santana. Já tava namorando com a Ana Paula e vim morar aqui em Feira. Aí quando eu procurei trabalho aqui em Feira de Santana, achei um trabalho, uma vaga de emprego, numa loja no comércio. E o dono da loja é evangélico. Ele não abria a boca para evangelizar, para pregar a gente de jeito nenhum, não. Mas a forma que ele se comportava, a forma que ele agia... Testemunho, né? O testemunho dele não precisava de me dizer nada. Eu, quando olhava, dizia, rapaz, era a mesma coisa de você ver o que começa no livro de Jó, Deus falando, né? A Satanás tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Era o cara, homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Era o que eu via nele. E 2 anos eu trabalhei ali naquela loja, naquele comércio, né? E não tem o que dizer do rapaz, entendeu? Sendo o nosso patrão e tudo, não tem o que falar dele, até hoje. Então, quando eu desejei ser evangélico, né, me converter, foi por causa da vida daquele homem. Pois é. Foi um missionário, um evangelista de boca fechada. É outra questão muito relevante. Não é verdade? E com certeza. Então, por aí você tira, né? Mas a Bíblia fala que nós somos cartas de Cristo, né? Cartas. É a carta lida. Somos do livro que o povo lê, né? A Bíblia que as pessoas leem. Isso, né? De fato. É verdade. É muito pertinente essa questão de testemunho, porque justamente, às vezes você não tem condição de chegar perto de fulano de tal para pregar. Mas fulano de tal tá te vendo. Tá te observando. Né? Diferente também dos escândalos que nós, às vezes, presenciamos aí, infelizmente,
que tem sido motivos para alguns dizer que não querem ser, porque fulano e tal e tal. Claro que isso é desculpa, evidentemente que a gente não... Porque a Bíblia já nos alerta, Jesus nos alerta sobre isso. Sobre isso. Então, a questão, mas de certa forma, reforça. Quando um crente erra, um crente cristão vai dizer que dá mau testemunho, ele dá um reforço muito grande naquelas pessoas que preferem dizer que não quer ser igual fulano e tal, e tal, e tal, e tal. Mas em momento algum ele não tem coragem de confessar como pastor da confessão. Eu quero ser igual ciclano. Se não quer ser igual Beltrano, seja igual ciclano. É verdade. Pronto, né? Mas infelizmente a Bíblia vai dizer assim, ó, o Deus desse século cegou o entendimento do homem. Aí você, por mais que você tente, por mais que você queira, aí você tem que esperar o tempo de Deus, não tem jeito, porque o cara tá cego, você tá mostrando aqui a verdade, tá mostrando tudo a ele, e na verdade o camarada ele vai dizer uma resposta tão miserável, tão, sabe, que você às vezes assim, Jesus, tapa minha boca. Não deixa eu falar, não. É isso mesmo. Não vai dar errado. Agora, voltando à questão falando sobre as missões, como a gente estava falando no início sobre a deficiência dentro da igreja, Sim. eu sempre pude ver, assim, eu nunca vi uma escola de missões, né? Como assim uma escola de missões? Porque, como a gente estava falando aqui da África, né? Para eu ajudar meu irmão do lado, eu às vezes eu sei a necessidade dele, mas estamos falando de culturas diferentes, né? Culturas diferentes, como Anderson falou aqui sobre lá dos índios e tudo, como o pastor foi lá. Então, o que eu sempre ouvi é como se fosse uma viagem, né? Quantas vezes eu vi e já presenciei discussões, não, porque Deus me mostrou que eu vou para a África, né? Eu vou para a África porque lá que é o meu lugar, o meu chamado foi esse. Agora a irmã, eu acho que ela nunca teve privações na vida, porque isso tem que ser ensinado, né? Porque um soldado na guerra, no exército, tem ali, ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser milionário, mas ele vai ser ensinado nas missões, que ele vai ter que matar o alimento dele, cozinhar sem, às vezes sem nem o sal. Mas ele vai ter que comer até cru. Até cru, se ele quiser sobreviver aquilo ali, não é verdade? Então, lá ele não vai ter uma macarronada, lá ele não vai ter uma picanha, lá ele não vai ter churrasco de primeira qualidade, né? Chuveiro quente. Chuveiro quente, Cobertor. sabe? Cobertor. Então, é isso que eu falo sobre escola, porque vai passar por essas necessidades lá. Como é que aqui, às vezes, eu vi um pastor falando isso uma vez na televisão, que às vezes esse pessoal sem instruções termina atrapalhando outros que já estão lá, né? Voltando aqui, mais uma vez, as irmãzinhas, sabe? Que não tem conhecimento das coisas, chega num banheiro só, que é comunitário ali, então ela passa 2 horas lavando o cabelo dela com a água, que é escassa, né? Por quê? Porque ela não teve o preparamento. Não teve estrutura. Não teve uma estrutura antes, que lá ia ser daquela forma, que talvez ela precisasse passar 1 mês sem lavar o cabelo, mas ela não ia morrer, porque ela estava ali fazendo uma missão e ela ia voltar para casa, né? Então, isso aí eu pergunto assim, porque você já viu alguma escola de missões instruindo as pessoas para ir para o campo, né, de batalha? Eu nunca vi. Eu nunca vi. É porque, assim, a escola de missão, se assim eu tô acompanhando seu raciocínio. Tipo, ela existe. Porém, eu acho que é pouco divulgada. Até porque é o seguinte, olha o que a senhora tá dizendo, que a senhora nunca viu. Eu nunca vi. Por que nunca viu? Porque não é divulgado. Nunca vi. Por exemplo, não vou nem citar a nossa placa assim, por questão assim, não quero ser tendencioso, eu quero ser justo. Não quero ser tendencioso, eu quero ser justo. Mas a nossa placa, ela tem a questão da missão, ela leva isso a sério. Porém, que eu acho que ainda é pouco divulgado. É pouco divulgada. Por quê? A nossa líder, que ela tem um envolvimento maior, eu sei que tem alguém acima dela, mas normalmente quem vai ao público, normalmente é a nossa irmã Luciene. Ela sempre viaja para o pessoal dos índios, eles fazem viagem,
Tem grupos que apoiam lá na África essas questões. Por quê? Porque justamente ele precisa saber dessas coisas. Precisa. Aí uma vez ela deu um curso aqui no Jardim da Grécia, tem uns 2 meses, 3 meses, tem uns 3 meses mais ou menos. E uma das coisas que ela frisou foi isso. Ela falou assim, ó, a gente convida para orar. A gente convida para orar. Porque assim, ó, pastor, o cabo lhe chama. Você sentiu o chamado? Senti. Você não é obrigado. Você sentiu, é você que está se responsabilizando. Pronto, você se junta ao grupo. Só que tem a questão da preparação. Tem toda uma preparação, como qualquer exército, conforme foi citado. Aí ela falou bem assim, quando a gente vai para esse campo, principalmente ali para os índios e tal, porque é uma batalha, como eu falei antes, sobre cultura. Você tem que entender que você está invadindo a cultura de alguém, desmontando tudo para montar de novo. Então isso é um trabalho grande. Né? Aí ela disse assim, a gente chama para orar. Só que ela disse o seguinte, eu não vou sair catando quem orou, quem deixou de orar, não. Você não tá bom, você não tá pronto, então bora. Aí quando chega lá, aí acontece isso. Aí ela falou assim, quando chega lá, a gente descobre quem orou e quem não orou. Então a gente descobre quem de fato tem um chamado, quem de fato está preparado, quem de fato quer estar ali ou não. Porque é nessas horas. É na hora da dificuldade. Da dificuldade. Entendeu? Sim. Nós recebemos um convite uma vez. Foi eu, minha esposa e mais umas 2 ou 3 irmãs da mesma congregação. Aí fomos dar um apoio a uma congregação lá em Candial. É um municípiozinho de Feira aqui também. E nós fomos evangelizar. Foi um momento maravilhoso. Um momento magnânimo ali da vida cristã. Beleza. Só que o seguinte, tinha o sol, a falta de água, a falta de banheiro, a falta de... a falta de tudo, na verdade. O essencial. Aí houve aquela junção de donativos, de comida e tal. E nós fizemos ali um almoço, né? Na congregação que estava lá. Fizemos o almoço, o pessoal fez o almoço. À noite fizemos uma sopa, tudo bem. Mas no tocante a tudo que você tinha necessidade, tudo era escasso. Água era escassa, banheiro era escasso. As casas, por sua distância, muitas das vezes era grandes distâncias percorridas. Então, há uma necessidade de uma divulgação para essa escola, conforme a senhora citou. Ela existe de fato, mas ela não é uma escola comum. Ela é uma escola para o aluno, é quem se autocandidata a querer. Por quê? Porque, Sim. sabe? Tipo, se eu sair recrutando todos, eu vou acabar errando. É verdade. Entendeu? Porque Deus, ele quer todos na missão, mas missão ela se divide em vários segmentos. E é um desses segmentos que você pode acabar entrando no errado. Então é necessário que você se sentiu que tem um chamado? Sentir, então junte-se ao pessoal. Se você vê que seu negócio é só na vizinhança, é coisa pouca, de pouco alcance, faça o que Deus manda, né? Do jeito que Deus quer. Então, quando o aluno ele se autocandidata nessas escolas para estar recebendo esse treinamento, no treinamento ele vai ter a convicção se de fato é isso que ele quer. Porque, muito bem citado, é necessário que ele esteja bem estruturado para essas obras. Porque senão, meu irmão, chega no meio do caminho, ele dá para trás. Que observe que às vezes nós corremos na geladeira e pegamos nossa aguinha na hora que você bem quer e entende. Quando você tá no campo, esqueça isso. E outra coisa, às vezes a pessoa, conforme a senhora disse, a pessoa tem 2 litros de água para passar uma semana. O camarada vai chegar lá para lavar um cabelo e tomar um banho. Pois é. Nós passamos o dia todo sem tomar banho e tivemos que suportar. No campo, muitas das vezes, irmão, a gente de cá vê relatórios missionários, né? Quem toma conta de missão todo mês tem um relatório e tal, do que aconteceu, os missionários, onde é que estão, o que é que estão fazendo. Nós temos esse relatório. E às vezes de cá, tem hora que parece isso assim, isso é difícil, isso é insuportável. Você olhando, você imagina você fazendo. Você manter aquela qualidade do seu trabalho. Muitas das vezes falta recurso. Sim. Muitas das vezes o recurso está muito limitado e se vire.
dê teus pulos, bota teu joelho no chão, faça qualquer coisa. Mas a qualidade do seu propósito tem que estar do mesmo jeito. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo, ele não vai entender que você está sem recurso. Ele está necessitado e ele quer. Igual filho pequeno. Você chega no mercado, você está com R$5 e ele quer uma bolachinha. Ele não vai compreender que aqueles R$5 é para comprar apenas 1 quilo de farinha e sair ligeiro, porque ele não pode ver outras coisas. Né? Ah, mamãe, eu quero. Meu filho, não tenho. E aí começa aquela coisa constrangedora e tal, entendeu? Então, missão é isso. É você dar seus pulos e chamar por Deus, e porque a pessoa que está recebendo aquele serviço, ele quer continuar recebendo. É igual a pessoa que está se afogando. Quando chega uma ajuda, ele vai se agarrar no que for para ele não se afogar. Né? Então, o necessitado, no pecado, quando ele acha ajuda, ele vai querer de qualquer jeito. Verdade. Né? Então, os missionários muitas vezes passam aperto por causa dessas questões aí. Mas graças a Deus que dá vitória. Pastor Tiago, a gente já está concluindo aqui. Sim. Tá certo? Mas antes disso, quero saber se você tem mais alguma coisa, se você gostaria de acrescentar. Não dá para deixar de falar, isso aqui tem que ser dito. O que eu quero acrescentar, na verdade, dando continuidade ao nosso assunto, que para mim foi um privilégio, foi um prazer estar aqui, foi divulgar um pouco mais a obra missionária. Né? É verdade. A pastora Ana Paula, ela disse sobre a escola. Isso me deixou um pouco constrangido. Não ela em si, eu tô falando pelo fato da necessidade que eu percebi agora, o quanto mais ainda precisamos divulgar, né? Essa questão missionária, essa questão desse acompanhamento missionário. Porque mesmo que tenha, mas se você não sabe, significa que não existe. É verdade. Né? Tem que ser divulgado. É porque assim, na verdade, o problema maior de Ana Paula não saber dessa questão de uma escola missionária, alguma coisa desse tipo, não é nem você ficar constrangido com isso, porque no seu ministério isso acontece, né? O problema maior foram os ministérios que nós andamos. Né? Que não tinha. O que acontece? Não era divulgado, mas eles tinham essa veia, ou queriam ter essa veia missionária, e acabaram mandando os missionários sem preparo. Sem preparo. O grande. Você tá entendendo? É verdade. Nesse caso, eu passo a entender que é melhor até nem mandar. De forma nenhuma. Você tá entendendo? Fato. Porque você chega lá, muitas vezes, você vai para um campo missionário, onde já tem missionários com experiência trabalhando nessa área, e regando e cultivando aquela terra e tudo mais, e você chega sem preparo nenhum e você acaba com toda aquela plantação. Acaba. Né? Aí, meu amigo, é pior a situação, então é melhor que não mande. Verdade. De que mandar sem pessoas que muitas vezes não têm o chamado e pensam que tem, né? Mandar pessoas altamente despreparadas, entendeu? Então tem essa questão daí, né? Eu acho que a deficiência mesmo é por onde a gente andou, na verdade, né? A pastora Ana quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Então, Tiago, já terminando aqui, eu gostaria de te agradecer pela sua presença. Sim. Né? Você tá aqui com a gente hoje, passando pra gente, transmitindo essas suas experiências, pra gente é muito enriquecedor, e eu creio que para quem está nos assistindo também até aqui, né, tem crescido e tem concordado ou discordado, né, de muitas coisas que nós falamos aqui, mas são discussões pertinentes e discussões que podem nos levar a um crescimento também dentro da igreja. Sim. Né? Então eu quero lhe agradecer pela sua presença, né, de antemão também, e a dizer a você que vou precisar de você outras vezes. Quantas vezes for necessário. E você tá com sua esposa aqui, né? A esposa de Tiago é Rosa, né? Ela tá aqui com a gente caladinha, mas tá aqui prestando atenção também, viu? Agradecer você também, Rosa, por liberar seu esposo a estar conosco nessa noite já, né? Tiago também, são 2 filhos, né? São Como é o nome dos meninos? Rafael e Gabriel. Rafael e Gabriel. As bênçãos, né? Os presentes de Deus. Mas na verdade, pastor, se tem alguém para agradecer, que seja eu. Porque uma oportunidade dessa, para mim, é uma oportunidade de ouro.
Poder compartilhar, poder, né? De ouro mesmo, sem brincadeira. Porque muitas das vezes você não pode falar certas coisas. Aí você não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Sabe? Aí você fica um pouco impedido. Porque evangelizar é uma coisa, mas você partilhar certo tipo, como essa aqui, como esse programa, como essa oportunidade, é uma oportunidade de ouro. Então, se tem alguém para agradecer, que seja eu. E respondendo a pergunta, quantas vezes for necessário, eu tô aqui. Amém, amém. Eu não lido muito bem com câmera, com nada, eu fico meio assim ainda balançado. Mas o Espírito de Deus vai tomando a direção e a gente vai fazendo, né, aquilo que é necessário para o crescimento da obra. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, que Deus possa, assim, amém, direcionar todos os seus objetivos e que seja todos eles alcançados para a glória do nome de Jesus. Amém. Então, já, né, pedindo também a quem está nos assistindo, primeiro agradecer por você ter vindo até aqui conosco, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil você tirar uma hora para sentar, para ouvir, para assistir um programa, um podcast, né? E eu já te agradeço pela sua audiência, tá certo? E não esquece não, dá seu like lá, comenta, compartilha, tá bom? Se inscreve no nosso canal se não for inscrito. E a gente fica grato por tudo isso daí. Espero que Jesus Cristo esteja te abençoando e muito, tá certo? Sintam-se abraçados por nós. E nosso muito obrigado. Amém? Amém. Glória a Deus.